próximo momento, a quinta aula sobre a urinálise, a chave para a saúde sistêmica. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, e junto com a Aidex e o meu conhecimento de nefrologia, eu quero finalizar esse combo de momentos, trazendo algumas sugestões do que olhar, do que procurar no exame de urina quando você tiver algumas enfermidades específicas. Vamos lá? Eu falei para vocês ao longo de todas essas aulas sobre urinálise que os rins são muito sensíveis e é por isso que a gente tem que tomar muitos cuidados com a saúde renal e a preservação da saúde renal em todas as situações em que houver variação de volume, variação de pressão, uso de fármacos nefrotóxicos ou produção de nefrotoxinas endógenas. E quando houver também agressão por células neoplásicas ou inflamatórias. E que diversas enfermidades vão sim sobrecarregar o funcionamento do rim, especialmente quando houver o excesso de produção de substâncias inflamatórias que são hidrossolúveis e que serão excretadas pelo rim. E muitas vezes a formação de imunocomplexo, muitas vezes a ação renal de muitos destes compostos, né, atuando e interferindo com taxa de filtração glomerular e com outras situações de funcionamento renal. Então, sim, o rim deve ser preservado. Então, quando eu tenho um paciente doente cardíaco, doente hepático, endocrinopata, com doença gastrointestinal, com doença infecciosa, com litíases, sob o uso de fármacos nefrotóxicos, com doenças orais, com situações inflamatórias em qualquer lugar, inclusive pele, pacientes oncológicos, eu terei sim o rim sobrecarregado. E eu tenho que ficar atenta ao exame de urina porque eu posso encontrar algumas alterações em cada enfermidade. Por exemplo, nas doenças cardíacas. Nas doenças cardíacas eu posso encontrar proteinúria. Posso encontrar também redução de densidade urinária. A proteinúria será um sinal de que esse paciente está fazendo hipoperfusão tecidual. E com isso, perda de massa magra. Esse paciente pode ter uma redução de densidade urinária quando houver congestão dos rins. E não exclusivamente quando houver o uso do diurético ou do vasodilatador. Quando esse paciente já estiver sob o uso desses fármacos, eu vou perder a minha sensibilidade diagnóstica para essa função. Mas eu consigo avaliar antes mesmo de entrar com esses fármacos, se for possível. Você deve pedir a urinálise na monitoração dos pacientes doentes cardíacos como monitoração de saúde sistêmica e também como um sinal, uma preocupação de comprometimento renal com diminuição de perfusão. Lembra que o rim precisa ser altamente perfundido? Se eu tiver um paciente cardiopata severo, eu vou ter morte celular, das células tubulares especialmente. E eu posso ter nesses pacientes descamação, formação de cilindro, redução de densidade, posso ter glicosúria, eu posso ter outros sinais de que o rim está sofrendo agora. E isso indicar a necessidade de modificar, muitas vezes, dose, frequência de medicação, não necessariamente troca de medicação, mas às vezes pequenos ajustes. Alteração de frequência, alteração de dose, fazer o aumento mais gradual de doses de fármacos nesse paciente cardíaco
visando preservação da saúde renal. Os sinais de congestão orgânica são aqueles que mais preocupam. E a gente só pensa no pulmão, só no pulmão, só no pulmão. E esquece que um rim congesto vai gritar, vai dar sinais. E ele vai dar um sinal desesperado aumentando a creatinina ou aumentando a SDMA, mas também reduzindo a densidade urinária. Então, associar exame de urina vai aumentar a sua acuidade diagnóstica de monitoramento e evolução dos pacientes cardiopatas. Um paciente que tenha litíases, ele pode te mostrar no exame de urina proteinúria inflamatória, hematúria inflamatória, leucocitura inflamatória. A gente sim deve avaliar a cristalúria pareada com o pH. E aqui tem uma informação que é importante. Nunca avalie um único pH do paciente, porque a formação do cristal não é isolada, não acontece num único momento. A formação do cristal se dá pela persistência ou pela sustentação de um pH alterado ao longo de um dia inteiro. Então, tirar uma única foto do paciente pode te induzir a erro, especialmente se aquele pH não é o pH que está sendo sustentado ao longo do dia. Então, esse exame de urina aqui, ele vai ter que ser feito em vários momentos diferentes. Em jejum, sem jejum, 2 horas depois da alimentação, 4 horas depois da alimentação, de manhã, de tarde, de noite. E aí, quando você tiver esse painel, você vai conseguir afirmar que esse cristal que está persistindo, o pH que está persistindo, realmente é a causa do tipo de cristal que apareceu e que aquele cálculo que está lá provavelmente é desse cristal que está aparecendo e que não é uma complicação, porque existem cristais que aparecem por complicação do primeiro cálculo. E aí sim você é capaz de ser mais assertivo, não só no tratamento deste cálculo que está ali, mas mais importante, você ser assertivo no tratamento preventivo da formação de novos cálculos. Porque um paciente com litíase, gente, ele não pode ser tratado como tirei a pedra e vai embora. Quem faz isso, gente, é minerador. Você não é minerador, você é um médico. Minerador tira a pedra e vai embora. Você precisa tirar a pedra para que esse paciente tenha conforto, mas você especialmente precisa analisar essa pedra, avaliar o seu paciente clinicamente, para evitar que ele tenha esse problema de novo. Não são todos os cálculos que são recorrentes. Eles aumentam a chance de recorrência quando você não faz nada para prevenir a recorrência. Atenção! Se você está sendo um minerador, está na hora de mudar conduta clínica. Por que eu peço a densidade, então, a urinálise? Para monitorar pH, para monitorar densidade e para monitorar a infecção. Porque se a infecção não é causa, não apareceu de primeira, ela pode vir secundariamente à presença do cálculo. Sim, e isso é relativamente comum. Numa lesão renal aguda, isquêmica ou nefrotóxica, que são as causas mais comuns em cães e em gatos. A gente se preocupa um monte com pielonefrite. Uma pielonefrite, leptospirose, elas estão no pacote das terceiras causas em cão e gato. Antes vem lesão isquêmica, depois nefrotóxica. Então, esses pacientes em injúria renal aguda, em lesão renal aguda, isquêmica e nefrotóxica, eu faço a urinálise porque eu quero encontrar sinais de que isso é agudo, mas também quero monitorar e entender se a causa está presente. Então, por exemplo, eu vou ter proteinúria inflamatória do interstício. Eu vou ter cilindrúria das células que morreram,
Eu posso ter descamação de célula renal sozinha, sem necessariamente estar no cilindro. Eu posso ter glicosúria, porque a glicose passou e ninguém absorveu. E eu certamente terei redução da densidade urinária, porque eu não tenho mais as células que façam o processo de reabsorção. Eu vou pedir urinálise para esse paciente para monitorar a evolução terapêutica. Um paciente que fez uma injúria, ele pode morrer, ficar doente crônico ou recuperar. Como é que eu sei que ele recuperou plenamente? Quando ele recuperou todas as funções, inclusive a capacidade de concentração urinária. E vou monitorar com a preocupação do risco de oligurianúria. Então, especialmente enquanto eu não encontrei a causa e não tirei a causa, eu tenho que me preocupar com esse risco. Certo? Na infecção de trato urinário, eu vou possivelmente encontrar proteinúria, leucocitúria, hematúria, bacteriúria. Atenção! Isso pode mudar. Por quê? Porque depende do local da infecção. Infecção de trato urinário é todo o trato urinário. Inclui próstata no macho. Então, infecção de trato urinário, ela pode ser diagnosticada encontrando esses achados no exame de urina, mas o exame de urina não localiza o sítio de lesão. Então, eu tenho que associar outros exames para entender o sítio. E, quando eu tenho envolvimento de trato baixo, a presença dos sinais clínicos é absolutamente imprescindível. Vai modificar, vai ser mais difícil de encontrar nos pacientes paraplégicos. Nos outros pacientes, elas estarão presentes. Quando a infecção ela for exclusiva do rim, e é muito difícil que essa infecção renal ela venha por via hematógena, mas pode, especialmente com origem oral, naqueles abscessos periapicais, migrou da infecção de boca e foi lá via hematógena para o rim, e só o rim tem infecção, só o rim está acometido pela bactéria, não necessariamente eu preciso ter os três. E não necessariamente eu preciso ter sinal de trato baixo. Nesse momento, gente, em que existe a suspeita de pielonefrite, sem a pielonefrite ser ascendente, que a origem seja hematógena, é muito importante que o nefro conduza junto com vocês. Por que eu peço a urinálise? Porque de monitoração. Porque se eu tiver ascendência, porque eu não preciso pedir a urinálise para monitorar a resposta terapêutica. Isso, inclusive, não é indicado pelo consenso, certo? Ah, eu tratei e vou ver se melhorou no exame de urina. Não faça isso, o consenso diz para não fazer, nem cultura. Por que o consenso diz para não fazer? Porque se o paciente melhorou clinicamente e você está vendo bactéria no exame de urina, o que vai acontecer? Vai dar uma coçadinha na mão, uma vontade de prescrever um antibiótico. Ah, não, vou fazer mais uns diazinhos. Ah, não, vou trocar o antibiótico, porque ainda não melhorou. Melhorou. Se clinicamente teve cura, se a cura clínica aconteceu, você não precisa de urinálise. Não precisa. Patrícia, então por que eu vou pedir urinálise depois? Se o teu paciente persistir com PUPD. Por quê? Porque pode ser que esse paciente tenha feito infecção ascendente. Ok? Então preste atenção. Ninguém pede urinálise para monitoração terapêutica. Nananina, não. Você só vai pedir urinálise caso o teu paciente persista com sinal de PUPD ou com sinal clínico de trato baixo. Certo? Se não, não se pede. Nas doenças hepáticas, o que eu posso ter de achado na urinálise? Bilirrubinúria, cristais de biurato de amônio, e na mucocele ou nos processos inflamatórios muito graves, nas hepatites muito graves, eu posso ter proteinúria. Na mucocele é relativamente comum ter proteinúria.
E aí o processo patofisiológico ele é bem diferentão. A gente pode ter um infiltrado glomerular de gordura. É bem maluco isso. Então eu posso ter sim proteinúria, bilirrubinúria, cristalúria. E nesses pacientes a urinálise deve ser usada para monitoração de densidade urinária ou controle de resposta terapêutica das doenças de base. Como assim, Patrícia? Por que densidade urinária? Porque aquela concentração de sal do interstício é feita por inúmeros eletrólitos, inúmeros sais. Mas uma das substâncias mais importantes é a ureia. E a ureia é produzida no fígado. Se o fígado estiver numa insuficiência gravíssima, a ponto de gerar biurato de amônio, eu posso ter uma redução na síntese de ureia e uma redução na capacidade de concentração de urina do interstício. Então, nesse caso, o meu paciente vai ter uma redução da densidade urinária. Então, é importante que você monitore, não só para saber se isso aconteceu como uma complicação, né, como uma evolução, um sinal de piora, ou também como um sinal de melhora, de recuperação da função, certo? Nas endocrinopatias, é muito comum proteinúria nas endocrinopatias. Hipertireoidismo, no hipercortisolismo, porque a gente vai ter alterações de pressão arterial, a gente vai ter um aumento da pressão empurrando proteínas através do filtro, mas a gente também tem um catabolismo proteico muito acelerado. Isso vai levar, sim, à proteinúria. Eu vou ter redução de densidade urinária no hipertireoidismo porque eu vou ter uma diurese de pressão importante, no hipercortisolismo por isso, mas também por uma ação exacerbada do cortisol, aumentando, né, a excreção de água. Posso ter glicosúria, cetonúria, cristalúria, dependendo da enfermidade. Então, na diabetes cetoacidótica, posso ter aqui no hipercortisolismo, porque a gente tem um aumento na excreção urinária de cálcio, aqui também na diabetes mellitus. Por que eu monitoro o meu paciente com urinálise? Porque faz infecção oportunista, mas não vai ter infecção, não vai ter sinal clínico? Sim, vai ter sinal clínico. Aqui, gente, é muito importante que o endócrino esteja junto com vocês para acompanhamento. Especialmente controle de resposta terapêutica é um dos principais motivos, porque se meu paciente está controlado, eu vou ter uma redução importante da diabetes, da cetonúria e da glicosúria. No paciente com hipercortisolismo, eu posso ter sim redução da cristalúria, posso ter redução da proteinúria. A densidade nem sempre a gente consegue melhorar, mas a gente pode aumentar a capacidade de concentração. E no felino hipertireoideu, a gente melhora a proteinúria e densidade com o tratamento adequado. Nas doenças gastrointestinais, eu vou encontrar proteinúria e cristalúria. Por quê? Proteinúria por processos inflamatórios. Cristalúria porque eu posso ter um aumento da produção intestinal de oxalato, eu posso ter um incremento na absorção de cálcio em alguns momentos da doença inflamatória intestinal, especialmente as doenças inflamatórias crônicas. E aí esse aumento de síntese de oxalato por uma microbiota alterada, por uma disbiose, um aumento do influxo de cálcio, filtrado no rim, eu posso ter um aumento do risco da formação de oxalato de cálcio. Esse paciente vai ter proteinúria enquanto eu tiver o processo inflamatório ativo. Então, monitorar com a urinálise e ter controle de proteinúria é um sinal de que a resposta terapêutica está adequada. Não só com o exame de imagem, mas também com o controle de proteinúria. Vocês entendem que é mais sensível? Porque nem sempre eu tenho uma inflamação grande o suficiente a ponto de provocar alterações anatômicas visíveis.
Nas doenças infecciosas, eu posso ter proteinúria, hematúria, bilirrubinúria, depende da causa, depende de qual a doença infecciosa. Por que eu peço a urinálise? Especialmente de preocupação com a lesão renal aguda. Então, nesses pacientes, a proteinúria não necessariamente é renal já, lembra? Ela pode ser pré-renal. Eu tenho que controlar a causa. E aí, eu começo a tratar a causa e monitoro. Se estou tratando a causa, não está melhorando, esse paciente possivelmente vai me mostrar outros sinais associados. E quanto maior a frequência da realização dos exames de urina, maior é a possibilidade de eu pegar estes marcadores alterados que vão auxiliar o diagnóstico dessas complicações. Nas doenças orais, mais importante do que a quantidade de cálculo no dente é o processo inflamatório secundário, a gengivite. Tem paciente que tem pouco cálculo, mas tem uma gengivite violenta. Esses pacientes que inflamam com muita facilidade, eles apresentam proteinúria com muita facilidade. E esse processo inflamatório crônico, com comprovação científica, levam à lesão crônica ao longo de uma vida inteira. Uma boca podre vai matando néfrons ao longo de uma vida inteira, reduzindo o tempo, expectativa de vida desse paciente. E se esse paciente está gritando para você em boca podre, em gengivite, em dor, que existe comprometimento renal, isso aqui é um sinal de que você tem que tratar a boca. E o quanto antes. Vamos esperar o final do ano. Tem proteinúria, trata agora. Então isso aqui te ajuda a tomar a decisão. Tá inflamado? Tem proteinúria? É agora. Tá inflamado? Tem dor? É agora. Eu não vou ficar esperando piorar. Porque não é a quantidade de cálculo que determina, é o processo inflamatório que determina. Depois você monitora para ver e para comprovar, na verdade, que realmente houve melhora. E há melhora da proteinúria. E nos pacientes oncológicos? Depende da neoplasia, depende da localização da neoplasia, depende se há uma síndrome oncológica desenvolvida por esse paciente, né? Então, assim, existem muitas possibilidades de alteração renal, inclusive de cristalúria, né? Inclusive de hematúria, inclusive de bilirrubinúria, inclusive de hemólise, enfim, depende da neoplasia. Mas de forma geral, uma célula neoplásica é um corpo estranho. E o corpo estranho, o corpo reage contra ele inflamando. Então, é muito comum o paciente com proteinúria na oncologia ter a proteinúria secundária ao processo inflamatório do câncer. Eu tive um paciente com mastocitoma, ele teve 5 vezes mastocitoma. E ele veio para mim, ele foi encaminhado para mim por causa da proteinúria. O responsável via o nódulo, ia para o onco tratava, via, né, a proteinúria mandava para mim. A gente, né, o onco retirava o masto, a proteinúria resolvia. E assim foi 5 vezes. E o que foi mais interessante é que a gente passou a usar o exame de urina como monitoração. Porque quando a proteinúria aparecia, era um golden enorme, com uma pelagem abundante, a gente já sabia que tinha que investigar a miúde, aquela palpaçãozinha pequenininha, no golden inteirinho. E adivinha? A gente achava. Tava lá, anel de novo. Esse paciente aqui era um paciente que a gente conseguia prever antes do nódulo crescer grandemente e trazer mais consequências. Então, a proteinúria, sim, está geralmente associada com os processos inflamatórios do câncer. Então, a gente usa para monitoração, para vigilância, mas também para monitoração de efeitos colaterais de quimioterápicos. E alguns deles, né, que podem fazer hematúria. Então, depois de tudo isso, eu tenho certeza absoluta
que não existe argumentos para você não usar a urinálise na sua prática do dia a dia. Hoje é fato, e você sabe, que o exame de urina vai te dar informações a respeito de lesão e função renal, o exame de urina vai estabelecer gravidade e prognóstico, o exame de urina vai te falar sobre a saúde do corpo como um todo, vai te auxiliar na monitoração de terapias, na resposta desse paciente. E é um exame que pode e deve ser usado, porque é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente só precisa se reabituar à realização dele na nossa rotina. Espero que vocês usem todos esses conhecimentos, apliquem nos pacientes de vocês, com muita sabedoria, e se precisarem, podem mencionar nos canais do PetDoc ou nos canais pessoais, e a gente pode conversar em particular. Estou à disposição, eu e a Aidex, para tudo o que vocês precisarem. Obrigada.